O Tribunal de Justiça de Goiás mandou a júri popular o suposto serial killer Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 27 anos. Ele vai responder por homicídio duplamente qualificado pela morte de uma menina de 15 anos. O vigilante confessou à polícia ter cometido 29 assassinatos. Ele já foi encaminhado à júri popular nos processos referentes a outras 5 mortes. A defesa do vigilante já entrou com recurso contra a realização do júri popular. Na semana passada, a Justiça condenou Tiago a 3 anos de prisão por porte ilegal da arma, a mesma que ele teria usado para cometer os crimes. Para conversar mais sobre o júri popular, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado Amaury Andrade. Doutor Amaury, boa noite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, doutor William. Doutor Amaury, por que a defesa tende sempre a evitar o júri popular? Bem, as penas de um crime doloso contra a vida, que é o crime que é julgado no tribunal do júri, nós temos o homicídio, o infanticídio, o aborto, a instigação ao auxílio e o induzimento ao suicídio. E as penas geralmente são penas altas, né? E quando as penas são altas, a defesa tenta impedir que vá a júri popular em muitas ocasiões, porque o tribunal do júri, que são pessoas compostas pelo povo, julgam os seus pares. Então, a própria sociedade é que julga. Então, acaba que a sociedade, às vezes, discrimina, né, essas condutas delituosas pelo fato do sujeito ter cometido um homicídio, por exemplo, e acabar que todas as pessoas que vão a julgamento já tem uma tendência muito grande de serem julgadas e, ao final, condenadas pelo próprio povo. Esses casos que causam mais comoção tende a ter uma mão mais pesada por parte do júri? Não, veja bem, as penas são aplicadas pelo juiz, quem julga é a sociedade. Agora, o clamor público, de fato, tem uma repercussão muito forte pelo fato de muitos casos atingir uma comoção social, né? No caso de crimes dolosos contra a vida, no caso de um homicídio, por exemplo, em que tem um estupro no meio. Então, acaba que a sociedade ela discrimina, tem uma repulsa muito forte pelo fato de ter uma repercussão pessoal, né? Cada uma das pessoas da sociedade. Então, por isso que há um grande risco, né? De ser aplicada uma pena alta, mas não a pena em si quem aplica é o próprio magistrado. O jurado tão somente condena ou absolve. Nesse caso específico de Goiânia, ele já teria ele já teria participado de um júri popular. E agora ele estaria novamente indo ao júri popular. Existe nenhum impedimento para que isso aconteça 2 ou mais vezes? Não, se a conduta fática, se a conduta delituosa dele foi com várias vítimas em contextos fáticos distintos, ele poderá ir a júri popular quantas vezes forem necessárias e quantas vítimas forem atingidas. Agora, se tiver mais ou menos 2 ou 3 vítimas atingidas em um só contexto, ele vai apenas a um julgamento. Mas se forem várias vítimas em contextos fáticos distintos, ele irá quantas vezes forem necessárias. Se foram 29 crimes, 29 vezes. Entendeu? Então, depende muito da quantidade de vítima, se foi pelo mesmo contexto fático ou não. Vamos falar um pouquinho como é que é feita a formação desse júri. Como são escolhidas as pessoas que vão participar? Bem, as pessoas que são escolhidas para compor o conselho de sentença, que se dá o nome no julgamento dos crimes dolosos contra a vida, é feita pela escolha da sociedade, uma pessoa que mora na localidade ali onde o crime ocorreu, na cidade, né? Ou se for no caso de municípios mais próximos. Essas pessoas são escolhidas de forma muito bem detalhada pelo próprio cartório da vara, onde tramita o crime doloso contra a vida, que é o tribunal do júri, que a pessoa que nunca respondeu o processo, que sequer teve alguma passagem pela polícia. Então, são pessoas da sociedade, porém, pessoas, vamos se dizer, com ficha limpa, que nunca tiveram nenhuma condenação ou até mesmo uma passagem pela polícia. Então, é bem detalhado que a pessoa que tem que ir à júri popular para julgar os seus pares, ela tem que ter uma imagem limpa, tem que ter uma vida pura, vamos se dizer. Além de servir a sociedade, existe mais algum incentivo para que a pessoa participe do júri? Bem, os jurados têm algumas
regalias, né? Ele pode ser dispensado do trabalho, né? Ao contrário também, se não participar do júri popular, ele poderá sofrer sanções de 1 até 10 salários mínimos se ele não comparecer. Então tem algumas implicações positivas e negativas também em relação à ida ao tribunal do júri ou não comparecimento, porque é uma chamada obrigatória do judiciário. Ontem nós acompanhamos o julgamento de Fernandinho Beiramar junto ao júri popular há mais 120 anos, mas ele já devia algumas dezenas de anos. Que diferença faz esse acúmulo, esse aumento na pena de uma pessoa como o Fernandinho Beiramar? Bem, o acúmulo da pena, o que pode incorrer aí de implicação para ele são o alcance de alguns benefícios da execução penal, como a progressão de regime, o livramento condicional, né, alguns benefícios que a lei de execução penal prevê. Agora, quanto à somatória dessas penas, né, nosso país não preserva-se as penas de caráter perpétuo. O próprio artigo 75 do Código Penal já prevê que a pessoa não poderá cumprir pena privativa de liberdade não superior a 30 anos. Então, ele pode ficar preso no máximo ali 30 anos, mas os benefícios da execução penal podem sim ser atingidos desfavoravelmente a ele. Doutor Marinho, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Justiça. Muito obrigado, senhor William, estou à disposição.